Mas a conversão veio diante da minha doença, né? Então, Sim. em 2000 eu ia na igreja com a minha mãe, né? E eu sempre a minha mãe ia na missa, meu pai só ia de praxe, né? Porque fazer catequese tinha que ir, né? Para cumprir naquela época, né? Então meu pai ia, mas não era profundo, né? O entender profundo. E aí quando eu tive câncer por volta dos anos 2011, 2012, que onde tudo mudou. E você tinha mais ou menos quantos anos nessa época, Carol, você lembra? Eu tinha faixa de 21 para 22 anos. Nova. Demais. Nova. Mas, né, eu não ia falar, mas vou ter que voltar um ponto atrás, né? Fica tranquila. Ponto atrás. Antes de chegar nessa conversão, meu pai, ele foi muito ausente de afeto. Mas não porque ele quis, né? Meu pai carregou a família nas costas, então para não faltar nada, além de CPM, fazia bico, e aí era 12 por 24, 24 por 36, toda aquela coisa de horário. Então aquele afeto, né, de paz, de estar presente, era poucos momentos, né? E era tudo, não posso deixar faltar nada. O amor que ele dava, a forma de amor que ele dava pra vocês era o não tô aqui, não deixo faltar nada. Exatamente. Tinha os afetos, mas era época de aniversário que falava te amo, época de Natal, mas era o jeito que ele sabia dar um amor. Né? Aí, por que eu tô voltando nessa parte? Faz todo sentido quando eu descobri a doença. E esse afeto, não que foi culpa dele, mas abriu-se um leque para uma falta de afetividade, né? A falta do afeto, né? Do carinho, dessas coisas, né? Então, se abriu o leque. Aí, o que a Carol foi fazer? Foi viver, achando que eu, né? Fui viver. Então, eu quis namorar cedo, né? Eu quis namorar com 14, 15 anos, né? Então, eu sempre tentando ocupar esse afeto dentro de mim, né? Hoje, ele fala, né? A gente combinou um lema, assim, vamos dizer assim. Não me fala mais do Pedroso antes, porque eu não sou mais aquele. Então, se você falar, você lembra daquilo que eu era. Né, bem forte, assim. Hoje a gente não toca mais no assunto. Mas é bem esperado, todo mundo tá curado, né? Mas bem esperado. E aí abriu esse leque, comecei a namorar cedo, aí se eu não procurava em afeto masculino, eu procurava em compras, né? Então, era quando eu comecei meu primeiro emprego, eu queria gastar. Então, se abriu ali um leque, né? Por isso que hoje eu falo muito posto. Seja um pai daquilo que você quer que os seus filhos procurem um marido. Sim. Né? Claro, tem característica do meu pai, muito. Eu levei muita característica do meu pai pro meu casamento, muito. De pagar as contas em dia, de ser uma pessoa que controla, de ter, assim, muita coisa positiva. Mas essa questão de afeto, fala, ame, coloque a filha no colo, abrace, né? Pra ela poder achar alguém igual, pelo menos igual você, ou muito melhor. Para que tenha tempo de qualidade, né? Que era o que faltava, provavelmente, naquele Pedroso antigo, não no de hoje. Exatamente. Então, minha mãe criou os 3 filhos ali, né? Em casa. Minha mãe trabalhou só em pequenos períodos, alguma coisa. Mas minha mãe, ela se dedicou ao lar, né? Julguei muito tempo, porque que a minha mãe não trabalhava, né? Até descobri que a minha característica de trabalhar era da minha avó paterna. De querer trabalhar, de querer estar à frente, né? Isso depois, lá na frente, fala que eu levei muita culpa na gestação, mas hoje tá tudo superado. Que bom! Tá tudo superado. Então, assim, essa questão de querer trabalhar, de querer, né, achando que a minha mãe, por quê? Que a minha mãe não foi trabalhar para ajudar, porque tudo dependia do meu pai. Eu fui entender depois que eu casei, né? Então, esse afeto abriu um buraco. E o que aconteceu? Só fui procurando. E o vazio sempre, cada vez mais, era um buraco. Né? Então, eu fui tentando namorar outro, ficar com um, ficar com outro. Então, você vai afundando, vamos dizer assim, na carência, né? Você vai afundando. E quando eu comecei a trabalhar, juntou o gastar. Então, se eu brigava com meu pai, eu comprava uma roupa, alguma coisa, ela ficava até com etiqueta, até eu usar e lembrar que aquilo, estourava cartão de crédito. Perdi uma moto para pagar dívida, porque eu gastava. Então, assim, o afeto desordenado. Né, eu falo assim, um afeto desordenado ali. E meu pai, por trabalhar muito, tudo que a gente desabafava, ele falava, não, desculpa, eu tô com problema. Né, e isso cresceu dentro de mim, que hoje,
né, melhorou. Mas pra tirar alguma coisa de mim é muito difícil. Ele desvalidava muito o sentimento de vocês, porque ele tinha direito de estar cansado e vocês não. Exato. Não, eu que tenho que cuidar da casa. Vocês não têm problema, né? Mas a criança, ela vem, né? Depois que eu tive as meninas, a criança até os 7 anos, ela forma o caráter, o afeto. Então, se até essa idade não for muito modelado, ela leva pra vida inteira, né? Então, foi isso. A gente não conseguia desabafar com ele. Desabafava com a minha mãe, mas às vezes aquele conselho que a gente precisava naquela hora de um pai masculino, o afeto, vinha junto com a minha mãe. Não tudo que tinha que pedir pra ele, pedia pra minha mãe pedia pra ele. Igual Nossa Senhora, viu, gente? Então tudo que a gente quer, o pai não vai por ela. Já entendi mais fácil, eu entendi essa regra em casa perfeitamente. Sigo até hoje.